Passaram bem a semana? Como vocês estão? Mais um dia nós estamos aqui, mais um domingo, mais um momento de escola dominical, de historinhas, de palavras, de aprendizado. E hoje eu quero deixar para vocês uma lição muito importante. E é uma lição que nós vamos aprender hoje, falar sobre a Bíblia, né? A Bíblia, nosso manual de vida, né? É o nosso manual. Deus deixou a Bíblia para que nós possamos aprender a fazer a vontade dele. E nós precisamos amar esse livro e amar essa palavra, porque isso é muito bom para nossas vidas. É muito importante a gente ler a palavra de Deus todos os dias, mesmo que a gente já leu uma vez a Bíblia toda, a gente lê de novo, a gente sempre aprendendo, né? Porque a Bíblia é o nosso alimento, nosso sustento espiritual e nós precisamos da palavra de Deus e a Bíblia é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando no nosso coraçãozinho, falando pra gente como nós devemos andar neste mundo, né? É nosso manual de vida. E eu vou ensinar para vocês aqui hoje como ela foi escrita, como ela é classificada, quais os livros que contém nela. Vamos ver? Vamos aprender hoje? Então, presta atenção na aula de hoje, crianças. Parece que é difícil, mas não é difícil. É bem facinho, vocês vão aprender cantando depois, tá bom? Segundo a tradição de muitos cristãos, a Bíblia ela foi escrita por 40 autores entre 1500 a.C. a 450 a.C., o Antigo Testamento. E o Novo Testamento, 45 depois de Cristo e 90 depois de Cristo, mais ou menos, o Novo Testamento. Então, totalizando assim, um período de 1.600 anos. Nossa, 1.600 anos para escrever um livro? Demorou muito, né? Demorou muito, mas esse livro é o livro dos livros. De todos os livros que a gente lê, este livro é o mais importante, né? A gente pode ler qualquer tipo de livro, qualquer leitura, mas essa palavra aqui, ó, é a boca de Deus, é a fala de Deus para os nossos corações. Essa palavra de Deus, ela é poderosa para transformar os nossos corações. Por isso a gente precisa conhecer, por isso a gente precisa ler a palavra de Deus e crer nessa palavra de Deus, né? Gente, acima de tudo, a gente tem que crer que essa palavra de Deus é o próprio Deus quem escreveu através de alguns homens que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E aí, o próprio Deus deixou pra gente, né, essa palavra abençoada que nos transforma e que muda o nosso caráter, muda o nosso coração, conforme a gente vai lendo, conforme a gente vai conhecendo, mais e mais a gente vai sendo a imagem e semelhança de Jesus. E é isso que Deus quer pra gente. E é somente através da palavra de Deus que a gente vai ser transformados para sermos iguais a Jesus. É isso que a gente aprende na nossa caminhada cristã, né? Quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente caminha segundo a vontade de Deus. Bom, então a Bíblia ela é dividida em duas partes. Ela tem 66 livros e é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros e foi escrita na língua hebraica. O Novo Testamento tem 27 livros e ele foi escrito na língua grega. A Bíblia
Antigamente, ela era escrita em papiro, em couro, em pergaminhos e só depois que ela foi escrita em papel. Então, a Bíblia demorou muito tempo para se tornar um livro de papel onde a gente pode manusear, onde a gente pode carregar e levar ela para onde a gente for, né? Então, demorou muitos e muitos anos até que a Bíblia se transformasse nessa Bíblia que a gente conhece hoje. Bom? E ela é classificada no Antigo Testamento por 5 livros da lei. No Antigo Testamento, os 5 primeiros livros são chamados livros da lei, também conhecidos como Pentateuco, 5 primeiros livros. Depois, ela tem a divisão dos livros históricos, são 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 livros dos profetas maiores e 12 dos profetas menores. Quais são os livros da lei? Você sabe? Presta atenção. Os 5 primeiros livros da lei, quais são? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. 5 primeiros livros, chamados também de Pentateucos. Os livros históricos é Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São os livros históricos. Depois vem os livros poéticos, que é os Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Depois vem os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Eles são classificados por profetas maiores por causa do número de capítulo que cada livro contém. Depois vem os profetas menores, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, são os livros do Antigo Testamento, né? Que são classificados em vários livros. E aí a gente vai aprendendo a conhecer os livros maiores, os profetas maiores, os profetas menores, por que que é maior, por que que é menor. Aí a gente vai aprendendo, né? Aos pouquinhos a gente vai aprendendo cada um deles, conhecendo, né, os livros poéticos, os livros dos profetas maiores, os profetas menores, os históricos, né? Então aí a gente vai aprendendo, vai caminhando e vai aprendendo, vai lendo e vai aprendendo. E aí depois nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, também classificados, né, em 4 evangelhos. 4 evangelhos que é Mateus, Marcos, Lucas e João. São os livros evangélicos, né? Depois um livro histórico que é o Atos, que foi escrito por Lucas. 15 epístolas. Epístolas são cartas, né? 13 epístolas. Desculpa, gente, eu errei aqui, ó. É 13 epístolas de Paulo, tá bom? Então é Romanos,
1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. Depois nós temos 7 epístolas também, que são as epístolas gerais, né? Que é Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. São as epístolas gerais. Depois temos um livro profético, que é o Apocalipse, que foi escrito por João. Aí nós temos toda a classificação da nossa Bíblia. Essa classificação é uma divisão dos livros, onde nós vamos aprender as histórias, né, do povo de Deus, as histórias dos profetas que foram chamados por Deus para falar para o povo se desviar dos seus maus caminhos. Nós vamos ter depois os livros falando sobre as poesias, as poesias que Davi escreveu, os cantares de Salomão escreveu. Então nós vamos ter várias histórias bem lindas e bem bonitas que vai edificando a nossa vida. E lá no Novo Testamento, que é depois que Jesus nasceu, né? O Novo Testamento é depois que Jesus nasce. Então tem toda a história do ministério de Jesus, tem toda a história depois que Jesus subiu aos céus, tem toda a história como a igreja começou, né? Depois vem as cartas de Paulo, como Paulo foi chamado, né, para levar o evangelho aos gentios. Depois tem o livro profético, onde João subiu até o terceiro céus e viu, né, como que vai ser os finais dos tempos. Então tem uma história mais linda que a outra. E a Bíblia, ela enche o nosso coração de alegria. Nós temos a esperança, né, que a Bíblia traz para nós, a esperança da gente ser uma pessoa melhor, uma criança melhor, um adulto melhor. Então, é muito legal e que a gente possa aprender cada dia mais e mais a amar a Bíblia, tá bom? Amar essa palavra de Deus, a conhecer, a estudar, a pesquisar e mais a gente vai aprendendo para nós também fazermos a diferença nessa geração, fazermos a diferença nesse mundo que a gente vive, porque muitos homens aqui, principalmente os profetas, eles fizeram muita diferença nesse mundo. E hoje nós temos exemplos aqui na Bíblia de homens que foram, né, crianças como eu e você, que foi criança também, mas que Deus foi ensinando. E eles foram aprendendo até que se tornaram homens e deixaram a Bíblia, deixaram histórias para a geração. E assim nós também podemos deixar história, Deus possa usar, né, as nossas vidas, usar as crianças, né, nessa nova geração, para falar do amor de Deus para as pessoas, para os amiguinhos, para os nossos colegas de escola dominical, colegas de igreja, colegas da escola, do dia a dia, colegas do prédio. Onde a gente for, a gente possa fazer a diferença, né? Então por isso a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Então essa é a nossa aula de hoje. Quero deixar aqui para vocês, tá bom? Vocês possam aprender lendo, aprender cantando, aprender orando, aprender ouvindo. É assim que a gente vai aprendendo, cada dia mais e mais, tá bom? Então, agora vou fazer um desafio aqui com vocês, né? Ó, o que será isso aqui hoje? Ah, é uma bola. Eu fiz uma bola com bastante papel. Vocês podem pegar papel, jornal, né? E amassar e embrulhar. Vai fazer uma bola de papel. Depois vocês podem pegar um paninho, pode pegar uma meia velha e amarrar. E vocês vão fazer uma bolinha, tá bom? Aí uma bola para vocês poderem jogar aí, ó. Vai jogar em casa com o papai, com a mamãe, com os amigos que estiverem em casa, aí perto de vocês. Então vocês vão pegar a bola
E no final desse vídeo tem uma musiquinha que fala sobre os livros da Bíblia. Então vocês vão cantar essa musiquinha, vão aprender essa musiquinha e aí depois vocês vão brincar com essa bola, tá bom? Aí vocês podem fazer assim, uma pessoa vai ser o líder do grupo. Então ela vai ter que ter um papel escrito os livros da lei, os profetas maiores, os profetas menores, os livros poéticos, né? Ela vai escrevendo tudo aquilo que foi falado aqui na aula de hoje. Aí o que é que vão fazer? Aí o líder vai escolher, né? Pode tirar no papelzinho, livro Pentateuco, livro profético, e aí vai jogar a bola um pro outro. E aí a hora que jogar a bola, a pessoa que recebeu a bola tem que falar um livro profético, ou um livro da lei, ou um livro do Evangelho, tá? Ou um livro, qual o livro profético do Novo Testamento, qual uma das epístolas, né? Gerais, uma das epístolas de Paulo. Então, vocês vão brincar com a bola, mas aprendendo a palavra de Deus. Então aí você joga e a pessoa tem que responder. Se ela não conseguir, ela sai da brincadeira. Se ela conseguir, ela permanece na brincadeira. E aí vai fazendo assim sucessivamente até acabar todos os participantes, tá bom? Ou então cantando, tá bom? Pode jogar e tem que cantar recitando os livros da Bíblia, tá bom? Então fica aí essa sugestão para essa semana para vocês que estão aí de quarentena, estão em casa. Aproveita o tempo para aprender a palavra de Deus, tá bom, crianças? Um beijo para vocês, ó. Amo vocês, até! Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros então do Velho Testamento a questão. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João e os 27 livros